vocês quiserem pegar um livro para dar uma olhadinha. A gente vai começar discutindo algumas noções da continha de divisão, para depois entrar nos critérios de divisibilidade na próxima aula, ok? Então vejam só. Quando a gente fala a palavra divisibilidade, está associada a uma continha que vocês já conhecem, que a gente já discutiu ainda em sala de aula, que é a divisão. Palavras que são semelhantes à ideia de dividir é quando a gente fala em dividir, distribuir, repartir, está sempre associada a problemas que envolvem divisão, ok? A minha divisão, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela gera uma divisão exata, ou ela gera uma divisão não exata. Qual é a diferença entre as duas? A minha divisão, ela é exata quando ela vai deixar resto zero para mim. E quando ela der um resto diferente do zero, então significa dizer que ela é não exata. Aí eu coloquei dois exemplos para discutir aqui com vocês. Que é o caso do primeiro exemplo, 60 dividido por 5 e o 63 dividido por 5, tá? Vamos resolver aqui comigo? O procedimento de divisão é um comum, acredito que vocês já trabalham desde anos anteriores, tá certo? Começa sempre pelo número de ordem maior, no meu caso, a casinha das dezenas, que é o 6. 6 é maior que 5, então eu posso já dividir. 6 dividido por 5, sempre que tu for fazer uma divisão e tu tiver dificuldade nesse processo, escreve a tabuadinha do 5 de lado. Vou fazer ela aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E sucessivamente até o valor que tu for precisar. Como eu vou dividir o 6 por 5, eu preciso de um número mais próximo que multiplicado por 5 chegue no 6. Num caso, eu tenho que fazer por 1. 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5, 1. Desce agora o algarismo que eu não usei e vai formar o meu numeral 10. 10 dividido por 5, na minha tabuada que eu comecei aqui de lado, eu já percebo que é o 2. Porque quando eu fizer 5 vezes 2, eu tenho como resultado 10. 10 menos 10, o meu resultado é 0, tá? Da subtração, não tem mais número para dividir, então o resto da minha continha. Quando a gente fala em divisão, tem alguns nomes que são importantes. Por exemplo, a esse número 0 aqui, eu chamo ele de resto, tá? Ao numeral 12, eu chamo de quociente. Ao numeral 5, eu chamo de divisor. Ao numeral 60 aqui, eu chamo de dividendo. Ok? Vamos dividir agora o 63 da nossa segunda continha. No mesmo processo, eu tenho 63 dividido por 5. Segue a tabela. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Eu sei que eu só vou usar até aqui, né? Começa pelo 6, procedimento é o mesmo. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, que a gente já fez aqui, é 5. 6 menos 5, 1. Vai descer o algarismo 3, que a gente não usou. Formou o numeral 13. 13 dividido por 5, aí 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. Passou, né? Tem que ser sempre igual ou menor. Então, eu vou usar aqui, ó, o 2. 2 vezes 5 é 10. 13 menos 10 fica 3. Não tem outro número para descer. Então, esse aqui é o meu resto, tá? A nomenclatura é a mesma. O meu 63 é o dividendo, o 5 o divisor, o 12 o quociente e o resto aqui é 3. Como eu admiti um resto, essa divisão ela é não exata. Algumas observações que são importantes. O seu resto tem que ser analisado a partir do divisor, no caso do 5. Tu pode ter como resto 0, quando ela é exata, resto 1, resto 2, resto 3 ou 4. Os valores que vão ocupar aqui, ó, esse numeral que a gente chama de resto, tem que ser sempre menor do que o teu divisor. Se tu está dividindo por 5, os restos possíveis são 0, 1, 2, 3 e 4. Se tu estiver dividindo por 3, então os restos possíveis são 0, 1 ou 2, tá bom? Então a ideia é sempre essa. Nunca vai acontecer do resto da divisão ser igual ou maior que o divisor, certo? Para as continhas de divisão, a gente vai ter que discutir duas palavras, na condição de ser divisível e na condição de ser divisor. Quando a gente analisar o 60 aqui, ó, eu posso dizer que o meu 60 é divisível pelo 5. Ser divisível significa que esse número pode dividir e o resto é 0, e a minha divisão é exata. Então, eu posso dizer que o 60 é divisível, tá?
de trás para frente, a relação do 5 com 60. No caso, o 5 é divisor de 60, tá? A gente vai trabalhar durante esse capítulo muito essas duas palavras. A relação de ser divisível e ser divisor. Sempre que no teu exercício perguntar assim, o número tal é divisível por outro número? Para tu saber, vai ter que efetuar a continha de dividir. Se o resto for zero, então significa que esse número é divisível pelo outro. Se o resto for diferente do zero, então ele não é divisível, tá certo? A partir dessa relação daqui, a gente vai discutir a relação fundamental da divisão, que eu vou escrever para vocês. Pronto, pessoal, escrevi aqui para vocês a relação fundamental da divisão, tá? Ela diz o seguinte pra gente. O dividendo, que lá no meu exemplo era o caso do 60, é igual ao divisor, que era o caso do 5, vezes o quociente, que foi no caso o 12 do nosso exemplo, e o resto, que na primeira continha foi zero, tá? Aí a gente vai discutir essa a partir desses dois modelinhos que eu fiz com vocês, porque eu quero sair dessa relação para chegar nessa daqui que vocês vão precisar no exercício que vai para casa do livro, ok? Vejam só, separei essas duas para a gente discutir o procedimento de como fazer a continha. Para a primeira, é 13 dividido por 4. Então, a ideia se aproxima das outras divisões que a gente fez. Vou fazer a tabuadinha do 4. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4, 16. Então, passei do 13, não foi? O número que mais se aproxima é o 12. Então, quem eu vou multiplicar pelo 4? O 3. Coloco o 3 aqui. 3 vezes 4, 12. 13 menos 12, ficou 1. Como não tem nenhum algarismo para eu descer, esse 1 vira aqui o meu resto. Vamos fazer a continha agora do 24 dividido por 6, tá? Aí a gente constrói a tabelinha do 6. 6 vezes 0... ficou apertado aqui. Deixa eu chamar mais para cá. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Então, eu cheguei, não foi? Então, eu vou precisar exatamente de 4, 6. Então, meu 4 vai ficar aqui. 4 vezes 6, 24. Para 24, o resto é 0. Tá? Vamos trazer ela agora para tentar substituir naquilo que a gente escreveu como relação fundamental da divisão. O meu dividendo, no meu primeiro exemplo, é o 13. E ele tem que ser igual ao divisor, que é o 4, vezes o meu quociente, que é o 3, mais o meu resto, que é 1. Então, o resultado da minha continha, que está representado pela igualdade, tem que dar 13. Se a gente faz 4 vezes 3, isso é 12. Mais 1 deu 13. Significa que a minha continha está exata. Se eu substituir esses valores e esse resultado dessa continha não bater com o dividendo, significa que eu fiz a minha divisão exata, tá? Errada, desculpa. A gente pode usar isso também para tirar a prova. Eu acho que vocês viram com as professoras dos anos anteriores como tirar a prova da divisão. Caso não, vamos relembrar agora. Para saber se a minha continha de divisão está correta, eu vou fazer aqui com 24, tá? Eu pego o divisor e o quociente e multiplico, porque eu aplico a operação inversa. Se eu estou fazendo continha de divisão, a inversa dela é multiplicação. Então, vai ficar 6 vezes 4, que tem como resultado 24. Se a minha multiplicação bateu com o valor daqui, então a minha continha está correta. Vamos tentar nessa aqui agora. 4 vezes 3 dá 12. Porém, eu tenho o resto daqui, ó. Então, eu tenho que somar com 1 do resto. Se o resto fosse 2, aí somava com 2, ok? 12 mais 1 deu 13. Exatamente o número que eu tenho aqui. Então, a minha continha também está correta. Esse exercício de tirar a prova que vocês já faziam anteriormente é justamente essa relação fundamental da divisão. Só que aqui você aplica ela como uma multiplicação padrão que vocês fazem da continha. E aqui está escrito na horizontal com os nomezinhos de cada uma das partes da divisão, tá? No exercício que vai ficar para vocês fazerem do livro, a partir dessa relação eu posso derivar para essa, porque ele vai trabalhar algumas divisões e no exercício vai pedir para vocês fazerem com calculadora. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer sem a calculadora, tá? Para praticar a sua divisão.
use a calculadora só se você quiser conferir se a resposta está correta, mas depois de ter feito. Porque quando a gente se vicia ao uso da calculadora, a gente não aprende, não fica gravado na cabeça as operações e os procedimentos. A gente se vicia naquele método e quando não tem mais ele, não consegue fazer a continha sem ele. Então tenham cuidado, tá bom? Saindo dessa relação, a gente chega nessa daqui, ó, onde eu vou achar o meu resto. Como é que eu acho o resto? Se no teu exercício eu vim pedindo qual é o resto da divisão do número 375 por 2. Então, para saber quem é o resto, eu posso aplicar essa situação, tá? Então, aqui, vou usar o exemplo que eu já fiz, ok? O resto nessa continha aqui é 1 e eu quero descobrir ele. Quem é o meu dividendo? É 13. Menos. Quem é o meu divisor? É 4. Quem é o meu quociente? É 3. Como a gente já aprendeu, entre a subtração e a multiplicação, faz primeiro a continha de vezes, né? Então, 4 vezes 3 dá 12. Repete quem eu não usei. 13 menos 12, então eu tenho como resto 1. Não é exatamente o resto que eu tenho na minha continha? Então, sempre que vocês precisarem encontrar o resto, sem precisar fazer o procedimento todo, pega o dividendo da continha que ele já te deu. O divisor ele também vai dar na continha, tá certo? E se vocês fizerem na calculadora com o número de aproximação, vocês vão encontrar um quociente, que é o número representado antes da vírgula, tá? Aí esse quociente, quando você substituir, você consegue identificar o zero, ok? Encerramos por hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato.